Só para lembrar que eu sou oncologista clínica, então não estou objetiva como cirurgiões, mas vou tentar me ater nos pontos que eu acho que são mais importantes para essa discussão multidisciplinar. Então, vou falar um pouco das lesões subepiteliais na visão do oncologista. Então, como o Vinícius já falou, vou tentar passar aqui. Podem ser tumores benignos e malignos, eu vou me deter aos tumores malignos, em especial, acho que as lesões que têm mais interesse para essa discussão multidisciplinar, que são os GISTs e os tumores neuroendócrinos. As outras neoplasias, eles acabam tem uma conduta muito mais oncológica, muito mais agressiva, então acho que a discussão acaba sendo um pouco menor. Acho que essas são as de maior interesse nesse contexto. Vou começar com GIST, né? Porque falar em lesão subepitelial, a primeira coisa que o oncologista já pensa é GIST automaticamente, mesmo sabendo que a maioria é benigno. A gente sempre tem essa cabeça muito maligna, né? Então, o GIST é um tumor mesenquimal do trato gastrointestinal que se origina das células de Cajal e eles são tumores fusiformes, como a maioria dos sarcomas. E antigamente acreditava-se que o GIST só tinha potencial maligno acima de 2 centímetros. Hoje a gente já sabe que eles têm potencial maligno independente do tamanho. Eles ocorrem em torno dos 65 a 69 anos e a localização mais frequente é no estômago mesmo, que são tumores de melhor prognóstico, mas eles podem estar localizados em todo o trato gastrointestinal. E também tem os GISTs extra-gastrointestinais, que são os GISTs que têm origem em retroperitônio, mesentério e aumento, que são muito raros, menos de 5% dos casos. Eles podem estar relacionados à síndrome genética, são raros, em torno de 5% dos casos, e geralmente acontecem em pessoas muito jovens e tem algumas alterações moleculares um pouquinho mais específicas nessa população. Cerca de 10 a 20% desses pacientes, eles abrem um quadro com doença metastática, e uma das características do GIST é que ele não costuma dar lesão extra-abdominal. Então, assim, a metástase costuma ser para fígado, aumento, peritônio. De sintomas, ele pode ter sangramento do trato gastrointestinal, principalmente os GISTs gástricos. Eles podem ser uma achado incidental da endoscopia, como o Vinícius já comentou. Pode ter dor abdominal, pode evoluir com abdômen agudo, porque são tumores que sangram, que perfuram, que obstruem. E pode aparecer com uma massa abdominal também no exame físico. Não vou falar sobre isso, o Vinícius acabou de falar brilhantemente, né? Então, assim, o diagnóstico em regra é feito por endoscopia, o ultrassom endoscópico ajuda no diagnóstico, e a gente sempre faz a tomografia de abdômen para tentar estadiar essas neoplasias, né? A ressonância acaba não sendo muito usada nesses casos, a gente acaba fazendo ressonância mais em casos selecionados, quando o paciente não tem condição de fazer tomografia com contraste, ou por insuficiência renal, ou por alergia a contraste. O PET tem um papel importante no GIST, o GIST tem uma captação alta no PET, mas até por questões burocráticas é muito difícil ter acesso, né? Ele não é contemplado no rol da ANS para essa indicação. Então, a gente acaba fazendo a tomografia, que é um exame bom, que dá para ter uma noção importante de estadiamento. Geralmente são lesões sólidas que têm realce no contraste. Eles podem ser muito heterogêneos, assim, eles sangram, podem formar necrose. Então, eles costumam ser em relação à biópsia, o oncologista gosta de tecido, né? A gente só fica seguro quando a gente tem tecido na mão, que a gente consiga ter certeza que isso aí não é nada maligno, né? Mas a biópsia, como o Vinícius já falou, né, de lesões muito pequenas, a gente pode ficar só acompanhando, mas aqueles pacientes com doença volumosa ou doença localmente avançada, é importante que a gente tente fazer a biópsia mesmo antes de cirurgia. Mesmo paciente em programação de cirurgia, é importante que a gente faça a biópsia, porque ele pode ter implicação em tratamentos neoadjuvantes, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Quando a biópsia é tentar fazer por endoscopia, geralmente a abordagem preferencial, a gente evita um pouco fazer biópsia percutânea nesses casos, porque o gisto sangra, ele pode perfurar, e ele tem um risco muito alto de disseminação peritoneal em biópsia percutânea. A gente acaba deixando a biópsia percutânea mais para aqueles pacientes que já são metastáticos e que essa disseminação não teria tanto problema, assim, já que eles vão de qualquer forma. Acho que passei rápido.
O diagnóstico diferencial dessas lesões subepiteliais é basicamente por imunistoquímica, já que grande parte delas, elas têm apresentação como células fusiformes na patologia, né, no HE. O GIST tem uma característica muito especial, ele tem uma positividade alta para esse marcador, que chama CD117, que é o c-KIT. Esse marcador, quando negativo, a gente avalia para poder ter um diagnóstico mais preciso da lesão. Isso é uma coisa que eu acho que é importante também comentar, porque muitas vezes a gente precisa de um pouco mais de material, que algumas vezes é um problema, né? Quando você consegue uma biópsia por agulha fina, muitas vezes a gente não tem material suficiente para fazer a avaliação molecular quando precisa. Hoje em dia, é recomendável que todos os pacientes façam avaliação molecular, todos os pacientes que têm lesões maiores que 2 centímetros façam avaliação molecular, porque ela tem impacto muito no tratamento sistêmico dos pacientes. Então, a gente tenta fazer essas avaliações. Na avaliação molecular, a gente pesquisa principalmente o c-KIT e o PDGFR-alfa. Isso acaba mudando um pouquinho em relação a tratamentos futuros, tratamentos sistêmicos, principalmente em doença metastática. Mas também tem impacto em tratamento adjuvante. Em relação à estratificação, a gente leva em consideração 4 pontos. A estratificação de risco, né? Então, o tamanho da lesão, a taxa mitótica, o local do tumor primário e a ruptura do tumor. A ruptura do tumor, seja ela cirúrgica ou espontânea, é um fator prognóstico negativo muito importante. Ele tem um impacto importante sobre a vida livre de progressão de doença, independente de todos os outros fatores. Então, assim, mesmo lesão pequena, que tem um índice mitótico, se teve alguma ruptura cirúrgica ou espontânea, o prognóstico desse paciente já fica bem pior. Então, aqui essa tabela é para mostrar isso, né, que as taxas de sobrevida livre de doença no GIST variam muito com essas taxas. Então, assim, o tumor de estômago é o tumor que tem um prognóstico mais favorável. Então, aqueles pacientes com tumor de estômago com índice mitótico muito baixo, o prognóstico é muito bom, independente do tamanho. Mesmo pacientes com tumor de mais de 10 centímetros têm um prognóstico bom. Diferente das outras localizações, que o prognóstico vai piorando à medida que o tamanho cresce. E o índice mitótico, que é um fator prognóstico também ruim, independente do tipo de GIST ou do tamanho, mas tumores muito pequenos, em regra, tem um prognóstico bom, mesmo. Por isso que os tumores menores que 2 centímetros, a gente pode ficar só em observação, sem precisar de tratamento ativo. Baseado nesses fatores prognósticos, a gente criou uma escala. Essa escala é muito importante para o oncologista. Acho que todo oncologista que precisa ver GIST já abre automaticamente essa escala, que é a escala de estratificação de risco. Essa escala que fala para a gente o paciente que vai precisar de adjuvância, baseado no tamanho, no índice mitótico, na localização do tumor e se ele teve ruptura ou não. E para vocês verem aqui, ó, só a ruptura tumoral, ele já coloca o paciente no alto risco, independente de qualquer outro fator. Então, os pacientes são classificados aí em risco muito baixo, risco intermediário e risco alto. Os tumores menores que 2 centímetros, gástricos, assintomáticos e que tenham aquelas características de ultrassom endoscópico favorável que o Vinícius já falou, eles são candidatos a só segmento com ultrassom ou com endoscopia e de preferência com ultrassom endoscópico junto a cada 6 a 12 meses. Já os tumores que são maiores que 2 centímetros, os tumores não gástricos, ou que têm alguma característica desfavorável no ultrassom, ou que apresentam alguns sintomas, esses pacientes são candidatos à cirurgia. E aí, na cirurgia, baseado naquela tabelinha, a gente vai discutir se ele está no risco baixo, intermediário ou alto. O risco baixo e muito baixo vai ficar só em acompanhamento, só em segmento, sem necessidade de tratamento complementar. O risco alto, ele é candidato a tratamento adjuvante com imatinib, 400 miligramas por dia por 3 anos. Hoje em dia existem estudos em andamento que têm uma tendência a aumentar ainda mais o tempo de tratamento adjuvante nesses pacientes, porque os pacientes de risco alto são aqueles que têm uma recidiva muito alta. E o risco intermediário é muito controverso, essa é uma discussão que a gente está tendo com o paciente mesmo para analisar risco-benefício em cada cenário, porque os estudos ainda não conseguiram mostrar um ganho importante de sobrevida que justifique manter o imatinib por 3 anos. Mas em alguns pacientes a gente acaba mantendo, discutindo individualmente, e mantém o mesmo tratamento igual de alto risco.
Nessa parte, é importante aquela avaliação molecular, porque algumas mutações, como a mutação do PDGFR-alfa, esses pacientes têm muito pouca sensibilidade a essa droga, então, nesses pacientes, a gente não costuma indicar tratamento adjuvante. O paciente fica só em segmento clínico mesmo. E aquela doença, vou chegar um pouquinho na área de Marcelo, assim, aqueles pacientes que têm uma doença localmente avançada, irressecável, doença mais borderline, ou que a cirurgia coloca o paciente em risco, aumenta muito a morbidade cirúrgica por conta do local da lesão, a gente acaba discutindo com esses pacientes o uso do imatinib neoadjuvante, até máxima resposta. Os estudos ainda não conseguiram mostrar um prazo, geralmente eles indicam não menos que 6, não mais que 12 meses. Você vai ficar fazendo acompanhamento com tomografias seriadas a cada 3 meses, idealmente com PET, porque o PET consegue ver muito melhor essa resposta do GIST. O GIST, muitas vezes, quando você faz o tratamento com imatinib, ele pode aumentar porque ele fica mais cístico, por conta de área de degeneração. Então, muitas vezes você vê um aumento, mas a característica da lesão mudou, ele não está aquela lesão tão sólida mais, e com uma lesão mais cística. Isso também corresponde à resposta do GIST. Então, você avalia por esse período, manda o paciente para a cirurgia e depois você completa o imatinib por 3 anos. Depois da cirurgia, não dá para a gente usar aquelas escalas de risco, porque ele muda muito. E o imatinib nos pacientes, principalmente os pacientes com câncer, com GIST gástrico, que tem a mutação do CKIT, que é a mutação mais comum do GIST, eles têm uma resposta muito alta ao imatinib. Então, muitas vezes você vê o paciente já teve resposta completa só durante esse tratamento neoadjuvante. Então, você acaba mantendo o tratamento independente da resposta do paciente a ele. E os pacientes que têm deficiência de PDGFR são pacientes que não têm indicação de tratamento de imatinib porque não vão responder essa medicação. Outro tumor que eu acho que é muito importante para o endoscopista são os tumores neuroendócrinos. Eu vou falar só um pouquinho do gástrico e do duodenal, porque tem algumas discussões que a gente vira e mexe tem com o pessoal da cirurgia, também com o próprio paciente, muitas vezes. Os tumores neuroendócrinos são tumores intramucosos raros, eles têm origem neuroectodérmica, então eles têm a capacidade de produzir hormônio, não todos, mas alguns eles podem ser funcionantes, e eles podem produzir os mais diversos hormônios. Pode produzir serotonina e dar aquela síndrome clássica do tumor neuroendócrino, flushing, diarreia, ter aquele rash, ele pode produzir VIP, dar o vipoma com aquela diarreia importante, ele pode produzir ACTH, PTH, glucagon, insulina, então ele pode ter, eu falo que são tumores muito diferentes com a mesma nomenclatura, então eles podem tanto produzir hormônio como eles não podem não produzir hormônio e fazerem às vezes por efeito de massa. O prognóstico varia muito pelo grau de diferenciação, pelo estadiamento, pelo sítio de origem do tumor. E a imunistoquímica consegue diferenciar bem esse tumor, tem a presença de cromogranina, sinaptofisina e um marcador importante para a gente, que é o Ki67. A gente acaba diferenciando um pouco esses tumores baseados tanto no grau, no nível de diferenciação histológica, como principalmente no Ki67. A gente tenta diferenciar esses tumores em bem diferenciados e o grau 1, 2 e 3 baseado no Ki67, principalmente. No Ki67 menor que 3, o tumor é bem diferenciado, grau 1. O Ki67 entre 3 e 20, ele é um grau 2 e maior que 20 é um grau 3. Eu vou falar um pouquinho mais dos tumores neuroendócrinos, que são neoplasias diferentes dos carcinomas neuroendócrinos, que já tem uma apresentação muito mais agressiva e um comportamento mais semelhante às outras neoplasias sólidas. Então, os tumores neuroendócrinos bem diferenciados, que são chamados de tumores carcinoides. Endoscopicamente são lesões arredondadas, céteis, polipoides, que elas surgem na mucosa, na lâmina própria, mas podem invadir submucosa. Elas podem ser únicas ou múltiplas, mas uma das características frequentes é que elas sejam múltiplas, principalmente nessas regiões de estômago e de duodeno. Os neuroendócrinos gástricos podem ser tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 é o tumor mais frequente, mais benigno. Eu falo que é praticamente um tumor benigno, um neuroendócrino praticamente benigno. Muito raro, o potencial de metástase dele é muito baixo. Ele tem uma doença muito indolente. E esse paciente tem a característica de ter uma gastrite atrófica associada com gastrina elevada.
O tipo 2 também é um tumor que tem um prognóstico mais intermediário, na verdade, acontece em 5% dos casos, e ele geralmente está associado com os Ellington, então aqueles pacientes que fazem aquelas úlceras duodenais, em regra eles são multifocais. E o tipo 3 são tumores mais agressivos, a gastrina dele é normal, ele não está relacionado nem com os Ellington, não tem gastrite atrófica, e esses tumores já têm um risco de evoluir com doença metastática mais alto, em torno de 65%. Os tumores tipo 1 e tipo 2, principalmente aqueles tumores pequenos, que geralmente os tumores são tumores pequenos, eles são candidatos a cirurgia, a tratamento com ressecção endoscópica, principalmente os do tipo 1. Os do tipo 1, raramente a gente opera. Esse paciente vai ficar fazendo acompanhamento a cada 6 meses com endoscopia, ressecando lesões que vão aparecendo com uma frequência muito alta por conta da gastrite atrófica, que vai sempre ativando e aumentando o risco de carcinogênese. Já teve uma época que discutia muito antrectomia para esses pacientes, para diminuir um pouco a gastrina, diminuir a formação de tumor, mas como são tumores muito indolentes, acaba que o custo-benefício não compensa. E a gente acaba deixando eles em acompanhamento endoscópico mesmo. Então, são pacientes que vão fazendo endoscopia a cada 6 meses, até encontrar uma outra neoplasia. E os tumores, os neuroendócrinos gastro tipo 3, que são os esporádicos, eles precisam de uma cirurgia mais ampla mesmo, uma gastrectomia parcial ou total, com ressecção linfonodal, já que eles têm um risco de evoluir com doença metastática mais alto. Os tumores de Delgado, acho que são os tumores que a gente acaba discutindo um pouco mais, porque muitas vezes o paciente mesmo questiona a gente. São tumores que eles podem estar localizados em qualquer região do delgado, são mais comuns no ilho, mas a gente acaba encontrando muito paciente ao acaso, lesões duodenais muito pequenas. E aí sempre surge aquela pergunta, mas a lesão é tão pequena, será que não, e tão superficial, será que não vale a pena fazer um tratamento endoscópico? Por enquanto, o que a gente tem de dado é que não, que esses pacientes devem ser candidatos à cirurgia, porque mesmo lesões muito pequenas, subcentimétricas, ele tem um risco relativamente alto de lesões de metástase em linfonodo e metástase à distância. Eu sublinhei aqui essa parte, porque assim, lesões com menos de 1 centímetro, mesmo assim, 12% já tinha lesão, já tinha metástase linfonodal e 5% de metástase à distância. Então, por conta disso, são tumores que a gente preferencialmente encaminha para cirurgia. Claro, o paciente tem um risco cirúrgico muito alto, que não é candidato à cirurgia, a gente acaba discutindo com o endoscopista a opção de tratamento endoscópico local, mais para controle local da lesão, sabendo que existe o risco desse paciente ter uma disseminação linfonodal ou disseminação à distância. Eles podem ser únicos e múltiplos, e, em regra, esses pacientes, Marcelo vai falar melhor que eu, mas eles precisam fazer uma cirurgia com ressecção do segmento, com exploração de todo o delgado, porque mesmo uma lesãozinha, ele pode ter outras lesões no delgado, e tem que fazer uma ressecção que envolve o mesentério também. Esses pacientes geralmente são estadiados com um exame que chama PET-DOTA, o PET-galho. O PET-galho tem uma sensibilidade muito alta para esses tipos de lesão, e eles conseguem ter uma captação muito grande, mas muitas vezes essas lesões muito pequenas, eles não conseguem ser vistas no exame. Então, por isso que vai ter que sempre fazer essa exploração de todas as alças do delgado para poder ter uma certeza que não ficou nenhuma lesão para trás. Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada.